Primeiro, quero dizer que é um prazer receber essas pessoas aqui. A gente vai falar sobre esse livro, que é uma coletânea de crônicas de diferentes pessoas que estão ou estavam no cotidiano da educação infantil, em creches e pré-escolas e creches universitárias. Eu também sou professora de creche universitária, né? Hoje trabalho com bebês desde 4 meses até crianças de 5 anos, então eu estou nesse hall todo como professora. E então são minhas colegas que estão aqui, né? Isso é muito bacana. O canal Pedagogia com a Infância tem sempre uma preocupação de trazer também quem está no cotidiano para a gente trocar experiências, trocar diálogos, poder dialogar junto, né? Então, essa é a ideia do canal. Então, a gente hoje recebe todas essas professoras para dialogar. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou agora passar a palavra para a Janeide vai contar um pouquinho dessa parceria nossa com a rede de creches da Universidade de São Paulo, vai contextualizar um pouquinho, e depois a gente vai ouvir um pouco sobre o Guarda-Chuva 2 do livro Dia a Dia Creches e Pré-Escolas e ouvir um pouco sobre as autoras das crônicas desse guarda-chuva. Então, Janeide, pode contar um pouquinho, pessoal? Muito boa noite a todos, todas e todes. Eu sou Janeide, sou professora de educação infantil há 22 anos. Nesse momento, eu estou assistente de direção na creche central da USP e faço parte da comissão que está organizando as celebrações dos 40 anos de creche da rede USP, né? Com muita alegria que estou aqui, né, com vocês. Deixa eu fazer minha apresentação, minha descrição para vocês. Eu sou negra, minha pele é escura, eu uso óculos de armação vermelha, meu cabelo está preso para cima com um topetezinho, uso uma camisa cinza e um colar de miçangas azul. Estou aqui numa sala com fundo azul e compartilhando com vocês, né, essa parceria com o grupo, com a equipe, né, da Pedagogia da Infância, na pessoa da Janaína Maldunetti. Estamos juntas aqui para celebrar, né, dando visibilidade ao livro Dia a Dia das Creches, para celebrar os 40 anos do programa de creche USP. Acho importante contar para vocês que as creches da USP, ela tem o seu projeto, o início, né, das discussões sobre a construção do projeto de creches USP, ele acontece lá na década de 70. Em 75, mães e funcionárias, né, da universidade, elas vão em passeata, né, em manifestação até a reitoria, solicitar que a USP reformasse um espaço para a construção de uma creche para os filhos de funcionárias, né, de alunas, enfim. A universidade entende que esse é um momento importante, né, uma reivindicação importante, e começa a construir, né, um projeto, pesquisar, avaliar, né, uma porção de ações para poder atender essa demanda. Por várias vezes esse projeto caminhou um pouquinho, depois retrocedeu, caminhou um pouquinho, depois retrocedeu, e lá em meados de 1982, a gente tem a primeira creche da USP sendo construída e dirigida pela divisão de creches, na época, COSEAS. Hoje a gente faz parte, o programa de creche USP faz parte da Pró-Reitoria de Extensão, Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, né? Uma pró-reitoria que foi fundada esse ano, em maio, mas naquela época a gente fazia parte, o vínculo era com a COSEAS. Bom, lá em 1982, esse é o início da história. Depois, em 84, 86, né, 85, outras creches vão sendo... começa com a creche central da USP, depois a gente tem a construção da creche Oeste, né, que hoje a creche Oeste ela foi fechada,
né? No ano de 2016, a universidade passou por sérios problemas financeiros, então a creche Oeste ela é suspensa as atividades lá, e os funcionários e os alunos da creche Oeste eles são incorporados na creche central. E viramos uma grande creche unificada e depois retornamos a ser creche central. Mas naquela época nós éramos compostos, entrou a creche Oeste, depois a gente vai para o interior, as creches do interior, com o desenvolvimento da COSEAS e a criação do programa, da divisão de creches, as creches do interior de São Carlos e Ribeirão Preto, primeiro Ribeirão Preto, elas passam a fazer parte também, né, desse guarda-chuva que a divisão de creches mantém a supervisão, e a creche da saúde pública, que ficava na Faculdade de Saúde Pública, também entra nesse programa. Quando esse livro é escrito, a gente tinha exatamente essa composição. Foi um pedido da editora Artmed, que as creches da USP, que há muito até hoje, né, e naquele momento referência de educação infantil, escrevesse um livro compartilhando as suas experiências, as suas práticas, né, para o universo da educação infantil, da educação infantil e demais interessados, né? Bom, e aí, nesse momento, lá em 2010, a gente escreve esse livro, As 5 Creches, da rede de creches, e agora a gente compartilha um pouquinho dessa história, dessas crônicas com vocês. Agradeço imensamente a parceria com a Janaína, com a equipe, né, da Pedagogia da Infância, a presença da Jaqueline, da Flaviana e da Ana Helena aqui, e a gente vai seguir conversando. Que bom, né? Que bom estar aqui com todas vocês aqui. E esse livro, como eu já tinha falado desde o começo, para quem está chegando agora, né? Outras pessoas estão chegando, ele é muito importante porque ele marca algo que a gente vem falando há bastante tempo no Pedagogia com a Infância, e que é a voz e a autoria das professoras, né? Eu acho que isso é fundamental. A gente dá voz e autoria para os sujeitos que estão lá no cotidiano e que estão construindo conhecimento também teórico sobre a infância e sobre o cotidiano da educação infantil, né? Então, não é por acaso que esse livro ele abre várias possibilidades, e depois eu, né, como coordenadora também de algumas creches, como formadora de algumas creches, comecei, a partir desse livro, construir crônicas com algumas educadoras, né? Então, assim, esse livro, ele lança várias sementes para outras experiências, para outras autorias, né? Para outras pessoas pudessem se inspirar e também escrever suas histórias para as crianças, né? Isso eu acho que é muito bonito e é importante a gente deixar isso visível, né, para as pessoas. Eu quero dizer, né, boa noite para todo mundo, estou vendo aqui o pessoal, Bartira, Rosângela, Larissa, Ana Paula, Janaína, né? Então, as pessoas que estão aqui assistindo a live, já convido vocês, querem comentar, quem quiser comentar um pouquinho, quem já leu o livro, quem não leu, enfim, deixem comentários, se quiserem fazer perguntas. A dinâmica vai ser 15 minutos, começa com a Flaviana, depois 15 minutos a Jaqueline, 15 minutos a Ana Helena, e a gente abre para um diálogo com todas vocês, tá? Então, eu vou já apresentar, né? Sem mais delongas, a gente começa com a Flaviana Rodrigues de Oliveira, que é pedagoga, doutorando pela Faculdade de Educação da USP, e ela estuda uma pesquisa em desenvolvimento sobre história do programa de creches da USP, é integrante do grupo de pesquisa Contextos Integrados da Educação Infantil na Faculdade de Educação, atua há 22 anos nas creches da universidade, ingressou como estagiária de pedagogia na Creche Oeste, passou no concurso para professora, atuando de 2000 a 2005, e em 2006 passou num novo concurso para coordenação pedagógica, em que atuou de 2006 a 2013. E em 2014, a Flaviana assume a direção da Creche Oeste, e em 2017, com o fechamento da Creche Oeste, passa a ser responsável pela supervisão das 2 creches da capital,
né? A creche central e a creche da saúde, como diretora da divisão de creches. E tem tratado dos seguintes temas, né? Informações e acompanhamento da supervisão para além dos muros da universidade. Documentação pedagógica, formação docente e gestão na educação infantil. Né? E a Flaviana vai contar hoje para a gente então, um pouquinho dessa história da construção do Guarda-Chuva 2, que é a estética como marca da cultura. Bem-vinda, Flaviana. Boa noite. Nós que agradecemos imensamente esse convite, essa parceria. É um prazer grande estar aqui, falar em nome dessa rede, falar em nome da construção desse trabalho. Nós sempre falamos muito que nós precisávamos publicar. A gente tinha muito trabalho, a gente fazia muitas coisas interessantes, mas isso ficava sempre restrito aos nossos diálogos internos, né? Nas formações e tudo mais, e a gente sentia falta mesmo de publicações, e acredito, então, que o livro, esse livro do dia a dia, ele foi um marcador importante, que deu essa constituição da rede, né? Foi a primeira vez, então, que nós aí nos desbravamos a escrever coletivamente. Então, eu falo, na verdade, de um lugar de quem escreveu o segundo guarda-chuva e também falar dessa experiência de construir um guarda-chuva, né? O que foi isso para a gente, e fui uma também das organizadoras do livro, junto com outras pessoas, né? Então, foi um processo muito rico de formação, não somente na época eu era coordenadora pedagógica, mas como que a gente conseguiu mobilizar um conjunto grande de profissionais para essa escrita que você falou, né, Janaína, dessa questão da autoria, né? E como que a gente saía da nossa escrita de relatórios, da nossa escrita de relatórios técnicos, para aquela escrita mais viva, para aquela escrita mais, eu diria, mais leve, que é realmente a representação aí do nosso cotidiano. Então, é falar de tudo isso, né? Então, eu acho que a gente fala tanto também das políticas públicas, como que a gente faz para mexer aqui, para melhorar ali, mas eu aposto muito nessas redes que têm se formado, né? Para se pensar a infância, para se pensar esse lugar da criança na sociedade. Então, eu acho que aqui é uma pontinha, sabe? Então, eu vou vendo que essas possibilidades vão ampliando, né, as nossas ações, né? A gente deixa de dialogar aqui, mas passa a dialogar com muito mais pessoas, né? Então, eu acho que o livro teve esse alcance, então é um prazer estar aqui. Então, bom, a minha creche de origem é a Creche Oeste, então, quando eu escrevi o capítulo, né, na verdade, o guarda-chuva, eu escrevi junto com a Rosimara, que era diretora na época, e aí foi dada essa missão da gente escrever sobre a estética, né? Primeiro foi um super exercício de elencar dentro do universo do nosso trabalho algumas temáticas que eram temáticas-chave, né? Então, como que a gente vai falar, o que a gente vai falar? Então, foi eleito aí 3 grandes temáticas, e por elas abarcarem, né, várias outras subtemáticas, né, teria essa ideia de guarda-chuva. E eu acho que essa ideia do guarda-chuva caiu muito bem para aquilo que se propôs, né? E depois que nós fomos desenhando como que seriam cada guarda-chuva, levar tudo isso para os profissionais também era uma mobilização. Era um desafio, né? Então, teve que ter todo um processo formativo, convidar as professoras, e não só as professoras, mas os outros profissionais que trabalhavam em outras equipes, a pensar o seu cotidiano e falar com uma certa leveza desse cotidiano. Então, foi todo um trabalho e investimento que foi feito, e eu me lembro muito que na Creche Oeste nós sentamos para conversar quais seriam as temáticas que nos representariam nesse livro, né? Quais seriam os projetos coletivos que nós gostaríamos de compartilhar com outras creches, né? Porque então era um trabalho aí bastante coletivo, que deu muito trabalho, na verdade, mas e aí nós sentamos, elencamos as crônicas, e aí o desafio foi escrever. Então, foi bastante difícil, mas eu diria assim, quando a gente viu o resultado, né, foi um grande aprendizado, porque a gente podia falar do nosso cotidiano como a gente está falando aqui, né, de um jeito mais tranquilo, né? Existem muitas coisas no nosso cotidiano, né? Então, essa era a ideia. E aí, a nossa tarefa era falar sobre a estética como marca da cultura. Então, o que era essa estética?
o que era essa grande marca aí da cultura e o que ela representava. E aí, discutindo com a Rose, a gente foi pensando assim, bom, vamos tentar mergulhar no que é essa estética. E aí eu faço um convite também para quem está aqui, era esse até o início do nosso guarda-chuva, nas nossas lembranças da infância, né? Nas nossas memórias, naquilo que de fato marcou e a gente leva com a gente, né? Então, por exemplo, eu lembro dos azulejos da casa da minha madrinha. Eram os azulejos amarelo e laranja, aquele laranja que você chegava no espaço, você já via todo aquele amarelo e aquele laranja. E aquilo, para mim, era o máximo do colorido, porque as outras paredes eram brancas, né? Mas na cozinha tinha algo colorido. Na casa da minha avó, era tudo aquelas toalhas de crochê, né? Era em cima da geladeira, era em cima do fogão, era em cima da mesa. Sou filha de pernambucana, minha mãe também sempre foi muito dessa coisa do artesanato, então a minha casa era recheada disso. Então são essas lembranças que eu carregava. E não era só aquilo que eu via, né? Era aquilo que eu sentia com o corpo inteiro. Então eu posso descrever para vocês com muitos detalhes como era o dia do meu aniversário em casa. Do bolo, do aroma do bolo de chocolate que a minha madrinha fazia. Enfim, são essas... a gente pensou nessas imagens que a gente carrega, certamente aqui cada um também carrega as suas, mas era dessa estética que a gente queria falar. E entendendo que essa estética acontecia nos espaços da creche. Quando você entra no espaço da creche, você sabe reconhecer que aquele espaço é das crianças, que ali tem a marca das crianças em todos os lugares. Então, nós começamos esse exercício de entender que estética que nós queríamos falar, sobre essa estética que abarcaria uma série de vivências das creches, de destacar que quando você entra no espaço da creche, não só da creche da USP, mas tantos outros espaços de educação infantil, a gente precisa reconhecer a infância que tem ali, a infância que se dialoga ali. E Loris Malaguzzi, ele dizia muito que se você quiser entender a infância, né, a pedagogia daquele lugar, você tem que olhar para as paredes e descobrir ali o que elas revelavam, né? Então, quando você entra numa instituição e você vê que existe muito mais a marca do adulto e menos da criança, você sabe o que está acontecendo ali, né? Então, isso é uma realidade, quando a gente entrar nos espaços e ainda ver aqueles desenhos mimeografados na parede, onde estão essas crianças? Onde estão, na verdade, todas as culturas que a gente sempre defende da infância, né? Então, nós colocamos tudo isso na mesa justamente para pensar. Então, primeiro, um mergulho no que é essa experiência estética, e aí nós fomos lá buscar a raiz, na verdade, da palavra estética, lá no mundo dos gregos, que dizia que essa estética é o conhecimento do mundo pelo corpo. E aí nós achamos, puxa, realmente é isso que acontece dentro da creche, é isso que acontece com as crianças, né? Na nossa horta, por exemplo, a horta não era uma horta com um canteiro simples, nós desenhamos, nós projetamos uma horta que as crianças faziam um caminho e o caminho era todo sensorial, né? Então, tinham vários tipos de textura e esse era o marcador desse espaço para passear na horta. Então, quando as crianças adentram o nosso espaço das creches, elas se veem como espaço delas, né? Aquele lugar é o delas, aquela sala é a dela, do grupo dela. Então, nós fomos dando lugar para essa estética que a criança encontra e que ela também ajuda a construir, né? Então, nós nos identificamos bastante com aquilo que os gregos traziam, desse conhecimento do mundo pelo corpo, pelos sentidos. Depois nós fomos buscar, na verdade, várias áreas do conhecimento que trazem aí a dimensão estética como uma questão do belo, né? O que é belo para você, o que é belo para o outro. Então, você pode filosofar, você pode discutir isso no campo da arquitetura, você pode discutir isso no campo das artes, enfim. Então, essa estética, ela também permeia aí todas as áreas de conhecimento.
E aí a gente escolhe, então, falar dessa estética como essa marca forte desse cotidiano das crianças, e destacando os espaços, né, a construção desses espaços nos planejamentos, nas propostas, e aí nós fomos apresentando, na verdade, as possibilidades, que são infinitas, né? Então, quando eu escolho, quando eu planejo, quando eu entendo que a criança é produtora de cultura, quando eu entendo e respeito, valorizo, né, aquilo que elas vão trazendo, essa sala, esse ambiente, ele vai sendo composto. Então, é muito interessante, no início do ano, aquelas crianças trocam de salas, aquela coisa toda, a sala é vazia. A gente acaba de pintar, a gente acaba de reformar, as crianças voltam das férias, e é interessante como a sala ela vai se compondo, ela vai trazendo uma narrativa. Você chega, então o grupo já escolhe um nome para se representar. Então é aquela criança que já não está sozinha, aquela criança que faz parte de um grupo dinossauro, grupo, enfim. Aí são infinitas possibilidades. Depois ela vai compondo, você entra no espaço e vê os combinados das crianças, os combinados, as regras, e esse ambiente democrático que elas são inseridas no dia a dia. Depois você vai lá e vai compondo o espaço do painel de aniversariantes. Então, quando você entra, depois de um tempo, aquela sala ela não é mais uma sala, né? Aquela sala já se torna o espaço, o cenário daquele grupo, para que eles possam viver tantas experiências. Eu lembro de um grupo que eles estavam estudando nos projetos, porque essa estética, ela aparece em tudo, ela aparece nos ateliês, ela aparece nos projetos, ela aparece nas brincadeiras das crianças, a forma como a gente vai apresentar os objetos, enfim. Então, ela né, vai permeando aí esse dia a dia. E aí eu entrei na sala e vi que tinha um tecido preto embaixo da roda das crianças. E eu olhei aquele tecido preto, e aí eu perguntei, mas ele estava todo colorido, né, com as pinturas e tal. O que era aquele tecido preto embaixo da roda de conversa com as crianças? Era o universo. Então, as crianças, no seu projeto, né, nas suas investigações, estava ali embaixo do universo e está tudo certo. Aquele é o cenário que a criança criou ali junto com a professora, junto com seus pares, enfim. E aí não era só isso, né? Porque a gente recebe muitas visitas nas creches, né? E aí, quando eu passava nas salas, eu tinha que explicar tudo, né? Olha, esse aqui é o projeto X, esse aqui é o... E aí teve um dia que eu fui fazer uma visita, e aí nessa mesma sala tinha um guarda-chuva. E um guarda-chuva com um monte de bolinha amassada, e eu falei, gente... E aí as pessoas perguntavam assim, mas Flaviana, o que é isso? E eu falei, olha, acho que a gente pode olhar ali, né, no relato do grupo, porque isso sempre a gente faz. Quando a gente foi olhar, o que era? Era chuva de meteoros. Então, assim, você fala, puxa, quando que eu ia imaginar que o guarda-chuva era a chuva de meteoros, que o pano era o universo? E aquela sala, ela foi se constituindo dessa forma. Né? Então, essa imaginação, essa criatividade, tudo isso que a gente tanto tem que favorecer, né? Tem que fazer acontecer, isso a gente encontra nas salas das crianças. E não é só nas salas, porque isso também tem que acontecer nos outros espaços da creche. Né? Então, quando a gente foi trazendo essa estética como marca da cultura, é poder falar de tudo isso, dessa produção que as crianças também fazem, né? A Letícia, a professora Letícia, que fez o comentário, então o capítulo, né? Ele vem em forma de guarda-chuva, trata a questão da estética, depois traz aí 21 crônicas que se encaixa. Olha como dá para falar de muitas coisas, né? Dá para falar dos projetos, dá para falar dos espaços, dá para falar da imaginação das crianças, deu para falar de muitas coisas. Então, 21 crônicas tratou a questão da estética, e depois nós tivemos aí 2 pareceres, um da professora Letícia, aqui da Faculdade de Educação, e o outro da professora Maria Graça Horn, que nos deixou, né, no ano passado, enfim. Então, e o que elas trazem, né, nesses pareceres a partir da leitura do capítulo e mais as crônicas, né? É este o lugar da infância que é respeitado, né, com toda a sua potencialidade,
com tudo aquilo que as crianças têm direito, com tudo aquilo que elas são capazes de produzir. Então, se você entra no espaço, você reconhece aquele espaço como sendo das crianças, e elas vão justamente defendendo isso. Demorou muito para a gente buscar todas essas legislações e reconhecer esse lugar da criança na sociedade, mas como que a gente traduz isso para o dia a dia da creche? Como que a gente faz, né, ali no dia a dia acontecer esses direitos de fato? Né? Então, a criança, ela tem o direito de ser ouvida, ela tem o direito de ser respeitada, ela tem o direito de ser cuidada e educada. Então, quando nós entramos nesse espaço, né, nós temos sim que fazer seleções de materiais, nós temos sim que promover uma diversidade desse material, elas têm que ter esses diversos contatos, e talvez sejam experiências que elas tenham só na creche, porque fora da creche ela vai construir outras experiências, né? Então, nós tínhamos um projeto aqui com a comunidade São Remo, que era da nossa biblioteca, né? E as crianças da comunidade vinham até a nossa creche usar, né? Usufruir aí desse espaço da biblioteca e, ao mesmo tempo, brincar no espaço junto com as outras crianças. É disso que a gente tem que falar, sabe? Desses espaços onde as crianças são essas produtoras, onde esses espaços promovem esse tipo de ação. E eu me lembro que quando essas crianças saíam da creche, elas saíam numa alegria, numa felicidade, porque elas tinham também o espaço delas, porque nós fomos lá conhecer o espaço delas, mas lá na creche elas puderam viver um outro espaço, com outras crianças, mas que estava ali esperando por elas, né? Então, eu diria assim que estou trazendo vários exemplos, até que transcende o capítulo, mas assim, eu estou falando de tudo isso, na verdade. Né? Quando eu falo de estética como marca da cultura, eu estou falando dessa dimensão que atravessa os nossos planejamentos, que atravessa as nossas discussões, que nos forma também, porque o professor, ele tem ali no seu fazer diário, no seu planejamento, ele tem que fazer escolhas. Né? Então, desde a forma como eu organizo a mesa, como eu faço a oferta dos materiais. Então, numa mesa de ateliê, quando a gente promove esses momentos para as crianças, a gente sempre fica naquela questão do controle daquele material que vai ser mais fácil depois de guardar, enfim. Mas como que eu consigo também pensar em tempos e espaços que as crianças possam vivenciar essas experiências de artes, essas experiências das outras linguagens e tudo mais, né? E nesse capítulo, nós falamos das experiências que nós tivemos quando o programa fez 25 anos, que era a nossa exposição Azulejos ao Cubo, que foi a primeira exposição que nós organizamos como unidade, né? As 5 creches juntas, as crianças do interior vieram para cá também. Nós fizemos uma instalação no Paço das Artes, e essa instalação ela teve todo um processo das escolhas estéticas das crianças. Então, eu acho que bastante mobilizado também por todas essas experiências, nós fomos entendendo assim o quanto que essa estética, de fato, atravessa as nossas formações e tudo mais. Nós fizemos uma grande instalação no Paço das Artes, as crianças escolheram os seus azulejos, foi todo um processo, até para discutir essa questão da arte, né, da arte contemporânea. Depois nós fizemos essa instalação ficou, e ela ficou como uma marca dos 25 anos. Então, eu entendo que esse momento agora, olha que nós estamos aqui comemorando 40 anos, e aí recuperando e olhando para trás, e olhando tudo aquilo que a gente já fez, né? E tem aquele provérbio que eu tenho dito bastante, porque é um provérbio que mexeu bastante comigo, aquele provérbio africano, né? Que traz aquela ideia de olhar para trás e apanhar o que ficou. Né? E eu acho que a Janeide falou bastante dessa comemoração dos 40 anos e como a gente tem pensado essa comemoração. Não foi fácil construir
um legado aí de 40 anos, né? Construir esses espaços das creches como esses marcadores aí da cultura da infância, esses espaços que foram abertos para a comunidade para também dialogar conosco sobre a infância, né? Mas eu diria que a gente chega nos 40 anos, então, trouxe o exemplo dos 25, mas a gente chega aí nos 40 anos com um sentimento de celebração, sim, mas também é um sentimento de luta, porque nós precisamos entender como que a gente segue, né? Nós tivemos um fôlego para chegar aqui nos 40, mas a gente também precisa aí construir como que a gente quer seguir. Então, eu valorizo e reconheço demais essas ações que vão sendo construídas para fortalecer os diálogos, entender o lugar da creche dentro da universidade. Nós queremos levar essas marcas das crianças para que as pessoas conheçam e se aproximem, porque muitas vezes as pessoas nem sabiam que tinha creche aqui dentro. Demorou para a gente se constituir como um espaço, de fato, legítimo, né, do lugar das crianças, para além dos direitos trabalhistas, está tudo certo, mas desde o início as creches elas começaram de uma forma muito diferenciada na época, que era olhar para esta criança e aquilo que ela trazia para a construção desse trabalho, né? Então, olhar os nossos documentos do passado, gente, desde o início existia uma preocupação com o nosso espaço, desde o início existia uma preocupação com os arranjos espaciais, com os materiais que nós iríamos escolher para oferecer para as crianças. Então, se eu estou falando de algo hoje que está muito consolidado, imagina pensar isso há 40 anos. Né? Como que foi realmente desafiador aí para um grupo poder pensar a construção desse trabalho. Então, não sei como está meu tempo, mas eu diria que essa estética como marca da cultura também foi uma construção elaborada por um grupo, elaborada por profissionais, elaborada pelas crianças, elaborada pela comunidade, e foi criando, eu acho que em todos nós, essa ideia de pertencimento. E as crianças levam essas marcas, os adultos levam essas marcas, né? Então, para nós, esse era o grande objetivo do Guarda-Chuva 2, poder sensibilizar as pessoas a entenderem o que era essa estética que a gente estava falando, e, ao mesmo tempo, reconhecer essa estética ali quando eles adentrassem os espaços das creches, né? Então, pelo parecer das professoras, né, e pelo conjunto das crônicas, acho que a gente conseguiu atingir esse objetivo. Então, espero que todo mundo leia depois as crônicas e façam as suas conexões, porque eu me formei nesse espaço, eu estou há 22 anos, mas eu também me formei esteticamente neste espaço, né? Hoje, a estagiária de pedagogia, quando preparou a primeira atividade com as crianças na mesa, colocou um monte de tinta, sem saber ao certo como isso ia acontecer nas experiências das crianças, e eu me lembro que eu saí daqui com a roupa toda cheia de guache, toda, porque era aquela coisa, eu era estagiária, estava começando ali, e eu tenho certeza que todo esse processo que eu vivi, com certeza, hoje é muito diferente, mas foi preciso viver todas essas experiências, de quem está chegando no espaço, de quem já está se formando, já se formou aqui há muito tempo, mas sempre é momento da gente aprender algo novo, né? Mas eu fui aprendendo também bastante nesse cotidiano. Então, é um cotidiano que eu defendo, é um cotidiano que a gente abre as portas, escancara, na verdade, as portas para as pessoas adentrarem, reconhecerem esse trabalho, valorizarem esse trabalho, e isso acontece. Nós não somos mais uma rede de um mesmo lugar administrativo, então as creches do interior passaram para a administração do campus do interior, então aqui ficamos com 2 creches, éramos 5, mas somos 4 agora, mas aqui a divisão de creches, então é responsável por 2 creches, mas eu entendo que até esse livro talvez marque o momento que essa rede, de fato, estava florescendo, sabe? Aquela coisa que a gente estava... Era muito trabalho, era muito projeto, era muito pensamento, e não era só num campo, né? Eram vários campos aí, e produzindo saber sobre as crianças e dialogando com as pesquisas também da universidade. Então,
fica o convite para conhecerem o nosso trabalho. Nós temos a página da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, onde a gente está colocando lá todos os materiais referentes a esse programa, e esse capítulo, na verdade, ele abre aí várias possibilidades de diálogo daqui para frente. É isso. Muito bom ouvir, né? Primeiro quero contar uma curiosidade. Também fui estagiária da creche da USP, na época com a Marina, né? Marina Célia foi minha professora, em 95, já faz um tempinho. E foi muito bacana, assim, a creche da USP, para mim, como professora, foi uma referência bastante importante, né? Então, mas enfim, deixa eu ler algumas. Eu fiz uma provocação, Flaviana, enquanto você estava falando, eu fui perguntando para as pessoas no chat quais eram as lembranças estéticas delas, da infância delas. E olha só o que apareceu aqui no chat, né? A Renata Carvalho. Na minha rua tinha muitos sapos. Lembrança estética da minha infância, músicas, brincadeiras, narrativas contadas. A Maria Aparecida, né, Cida? Ô, Cida, que bacana ter você aqui com a gente. A chácara que eu brincava, né? E aí as pessoas... E aí eu quero contar... Conforme você foi falando, eu fui lembrando de hoje, de um bebê que ele olhava, ele pegou todos os vasos que a gente tem umas lavandas lá na creche, vasos, diferentes flores, de diferentes cheiros, e ele ia de um por um, assim, e ele ia se encantando, ele tem 14 meses, né? Ele ia se encantando, e ele ia me mostrando, ele ia cheirando, ele ia me mostrando, ele ia me convidando para cheirar, né? E aí eu fiquei pensando nisso, quanto a educação infantil é cheia de... Ela é toda sensorial, né? É a pedagogia desse detalhe, desse cotidiano. E quanto nossas crônicas, essas histórias, essas experiências, essas vivências com as crianças, elas vão saindo para ter visibilidade, né? Isso é muito legal, né? O que esse livro, acho que tem de novo de potência, é pegar esse cotidiano, né? Das crianças e da vivência dos cotidianos, dos projetos, ou de um fato, às vezes é um fato que aconteceu, mas dá visibilidade para a gente poder mostrar quem é essa criança, qual é o projeto que a gente tem para essa infância, o que a gente deseja e como é que elas vivem essa infância nos centros em que a gente atua, né? Então, eu vou apresentar a Jaqueline agora, para já convidar vocês para ouvir uma crônica, né? Então, a gente vai ouvir a crônica da Jaqueline. Jaqueline, hoje eu reli sua crônica, né? Sementes, Meninos e Meninas. Isso aí. A Jaqueline é professora de educação infantil na creche pré-escola da Carochinha, em Ribeirão Preto, pedagoga pela Unifran e licenciada em ciências pela USP. Então, a palavra está com você, Jaque. Muito obrigada, Janaína. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Perdoe o nervosismo, primeira live assim que eu faço, né, para contar do meu trabalho. E estou muito feliz de contar especialmente sobre esse trabalho, porque ele foi feito e realizado durante um longo tempo, foi com muito carinho. Então, foi tanto que rendeu a crônica, né? Foi um trabalho que chamou atenção na creche, na comunidade, entre as pessoas que nos visitavam, né? Na Carochinha, assim como nas outras creches, tem um programa de visitas, né? Então, as pessoas que visitavam ficavam encantadas e, né, surgiu aí o convite para escrever sobre ele. Não vou me alongar muito, vou já partir para a leitura, né, da crônica, e depois eu explico alguma coisinha sobre. Sementes, meninos e meninas. Essa crônica não é só de sementes, meninos e meninas. É também de planejamento de ambientes e de situações variadas de aprendizagem. Pensando bem, acho que pode ser também de participação das famílias em projetos educativos. É algo que valorizamos muito, né, nas creches. Aos poucos, a coisa ia aparecendo. Eram sementes de todos os tamanhos, ideias de todas as formas, participação de todos os jeitos. As crianças diariamente tinham que contar. Os adultos me consultavam o tempo todo.
e a nossa sala parecia uma central de informações para assuntos de carpoteca. Carpo o quê? Logo, todos queriam saber mais sobre isso. E durante o nosso trabalho mantivemos muitos assuntos em segredo. Mas essa história que vou contar não é só de sementes, meninos e meninas. Essa história é de planejamento de ambientes e de situações variadas de aprendizagem. Nossa, pensando bem, nem sei se é só isso mesmo. Eu acho que pode ser também de participação das famílias em projetos educativos. Mas vamos lá, vou começar então com as sementes. Naquele ano, eu estava trabalhando com crianças acima de 4 anos, através de coletas, investigações e análise com sementes. Começamos a perceber que semente não tinha apenas a função de reproduzir plantas. Esse assunto, dito assim entre as crianças, parecia até conversa de gente grande. Sabe aquela conversa de biodiversidade? Nós queríamos envolver os pequenos, mas também olhar profundamente cada semente. Saber que cada semente possuía características particulares que se referem à maneira delas se dispersarem no ambiente, através de rios, mares, ventos, animais e o homem, e que pode disseminar sementes pelo mundo todo. Durante 6 meses, passamos a colecionar e catalogar as sementes encontradas no quintal da creche. Parênteses, a creche Carochinha é um espaço que tem, em média, 8.000 hectares, faz parte de uma grande fazenda dentro do campus da USP, né, aqui em Ribeirão Preto. Então, é um espaço muito privilegiado, né, para encontrar sementes de diversas árvores. Dito isso, continuemos, né? E depois, em meios diversos, né, encontramos sementes dentro de frutas, legumes, caídas nas praças, parques, em passeios de campo, e também classificamos e observamos com as crianças as sementes selecionadas para plantio. Pedimos que trouxessem de casa sementes, grãos, usados na alimentação de cada criança e da sua família. Sugerimos ainda verificar em casa os enfeites que existiam. A nossa sala já estava ficando cheia. Em todos os cantos havia sementes frescas, secas e tingidas. E era preciso dar um tratamento para tudo aquilo. Era preciso organizá-las e reorganizá-las toda semana. Então, um trabalho muito fluido, né? Nada pronto. Trabalho que foi acontecendo. Paralelamente a essas atividades, implantamos a horta, com plantio e colheita. Boa colheita, gente! De feijão, meio quilo. Alface, rúcula, batata doce, cenoura, alho e abóbora. E, além de girassol, para alimentar as maritacas. Também resolvemos ir passear no mercado municipal para visitar as sementes do mercado, lugar popular aqui em Ribeirão, onde tem esse tipo de coisa para artesanato. Depois, as famílias foram com seus filhos no mercado, escolheram algumas sementes já furadas, tem algumas que são bem duras, né? Para as nossas oficinas. Uma produção interminável de colares, potes, pulseiras e anéis. As crianças logo foram organizando uma grande troca. E era um tal de conferir sementes grandes, pequenas, combinar cores, arranjando e rearranjando seus artesanatos. No dia da exposição, houve uma variedade de peças, verduras e legumes produzidas na horta e a visita também do senhor Espantalho de Chapéu. A festa foi completa com registros de desenhos, fotos, textos coletados pelos murais, milho verde, pipoca, girassol, linhaça, gergelim.
Mas você deve estar se perguntando, como vocês organizaram tudo isso? É verdade, contando dessa forma, parece que não teve planejamento, mas teve sim. E foi mais ou menos assim. Classificamos e observamos com as crianças as sementes selecionadas para o plantio. Pedimos que trouxessem de casa as sementes usadas na alimentação da família. Durante 6 meses, colecionamos e catalogamos as sementes encontradas em meios diversos, dentro de frutas e legumes, as caídas em praças, parques, no campus da USP e em passeios de campo com as crianças. Com o objetivo de ter um acervo rico e variado, compramos também algumas sementes no mercado municipal da cidade. E as crianças sabiam agora que com as sementes podíamos fazer alimentação, plantio e pigmentação. Foram apresentadas outras formas de tratamento possível para as sementes. Confeccionamos, então, artesanatos, colares, pulseiras, mandalas e móveis. Paralelamente a essas atividades, implantamos a horta, um plantio e colheita do feijão, das outras hortaliças, e finalmente elaboramos um pequeno livro onde foi registrado o aprendizado de cada criança. Compartilhamos esse projeto com as famílias e a comunidade, participando de uma exposição, a exposição anual da creche, que é a mostra de múltiplas linguagens. Os resultados foram incríveis e até hoje, quando encontro as crianças desse grupo e suas famílias, já faz 12 anos, faz um tempinho que não encontro, mas costumava encontrar bastante. As crianças demonstraram grande envolvimento com os trabalhos em ambientes externos, como jardim, horta e passeios variados. E as sensações provocadas pelo contato com as sementes, no toque das formas, as cores, as texturas, o peso, o cuidado carinhoso com as plantas da horta, levaram as crianças a observarem com mais rigor os fenômenos naturais. A visita diária, marcando um tempo para observação, e cuidados como a capinagem, a rega, o plantio, levam a criança a se apropriar e se organizar segundo os conteúdos desenvolvidos nesse projeto. A experiência desse trabalho nos mostrou que o ensino de noções sobre a biodiversidade é possível de ser realizado já na educação infantil, não como um foco inicial, mas como resultado de todas as interações e linguagens trabalhadas. Bem, e eu? Eu acho que aprendi a gostar mais de sementes, de meninos e meninas. E hoje, quando eu vejo uma noz, uma casca de pistache, semente de gergelim, vou logo tendo ideias. Às vezes coloco na minha caixinha de ideias, outras vezes coloco em uma palma de mão bem pequena. Quem sabe o vento passa e leva as ideias das sementes, seus meninos e meninas, suas famílias, seus educadores para Oiapoque, Chuí, passando por Chapecó, Maragogi, Bonito, Abaré e tantos outros caminhos brasileiros lindos e cheios de sementes e crianças. Então, vou falar brevemente sobre esse tema, pegando, esse tema está dentro do guarda-chuva, da estética, na educação infantil. Então, cabe muito a observação do interesse das crianças também no cotidiano. O quanto que é importante a gente não vir com o trabalho mimeografado, pronto, que parte da concepção do adulto, para a criança, daquilo que o adulto pensa que seja importante a criança aprender, E muitas vezes a criança, muitas não, para todas as vezes, eu acredito, a criança está interessada naquilo que está ao redor dela, no ambiente. E por isso que é muito importante a gente ter um ambiente rico de sensações, de formas, de texturas,
um ambiente que convida o interesse da criança, que chama o olhar da criança, que é atrativo para a criança, né? E tendo um ambiente privilegiado, né, repleto de natureza, quisemos introduzir um tema também que é da educação científica, que é possível na educação infantil. Nessa época, eu era formada apenas no magistério, era a minha formação de nível médio. E esse trabalho, ele foi orientado por um professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que era pai de uma criança da turma, e ele orientou como que poderia se trabalhar temas científicos com essa faixa etária, né? Então, ele trouxe essa abordagem da biodiversidade e do quão rica, né, que pode ser apenas essa simples palavra, né, semente, né? Muitas vezes a gente pensa que serve somente para plantar, né? Mas aí temos os povos indígenas que fazem um uso tão variado, fazem um uso estético, né, decorativo, né, fazem o uso no próprio corpo através da pigmentação, do urucum, do genipapo, né, pintando o rosto, pintando o corpo, né, uso através de colares, adornos, brincos, né, através de produção visual, como as mandalas, né, com elementos da natureza. Então, todo esse trabalho proporcionou às crianças uma vivência muito rica, né, encantadora, né, que mobilizou os pais, mobilizou as famílias, né, que se deslocaram até o mercado para escolher com as crianças sementes que eles gostariam de estar produzindo ovos artesanatos. E depois a gente usou algumas sementes como arroz, feijão para fazer as colagens, sementes para plantar na horta, porque, né, a função principal sempre foi a de plantio mesmo, né? Então fizemos uma horta muito linda que produziu muito. Fomos aprender a função do espantalho. Então cada coisa que foi surgindo ali no dia a dia das crianças, e por isso que perdurou, né, esse interesse por 6 meses, que é um tempo longo de projeto, foi por conta que cada vez surgiam dúvidas e interesses desafiadores, assim, o fato das maritacas comerem semente de girassol, se alimentarem disso, né? Sementes que têm espinhos e que elas grudam nos pelos dos animais, e os animais carregam para vários lugares, passarinhos que ingerem a semente e depositam em lugares variados, né? Sementes que são levadas pelo vento, que elas voam ou giram, né? Assim, aquelas que caem como helicóptero, né? Tudo isso levou as crianças a perceber o que é a biodiversidade na prática, através do olhar, da sensação, né? O quanto que existe semente pequenininha, semente de abacate, grandona e pesada, né? Então, brincamos com isso, sim, durante muito tempo, né? E em cima disso, vai ocorrendo todo o planejamento, através de olhar a criança, né? O interesse da criança. Então, a criança guia o nosso planejamento, né? Eu acho que é muito relevante a gente destacar, né, aproveitando esse momento, que permitir que a criança, né? Porque há situações em que não há essa permissão quando se parte do adulto, né? Na postura daquele que ensina, né? Mas permitir que a criança traga o seu conhecimento, a sua experiência, a sua vivência, a sua curiosidade, né? Isso não tira do professor, né, o seu papel ali na turma, né? Que é o seu papel de planejamento, de organização, de sistematização, né? De envolvimento de família, de divulgação daquele conhecimento, envolvimento de outras crianças. Então, assim, o professor ele não vai se abster do seu papel, muito pelo contrário, vai ter um pouquinho mais de trabalho até, né?
porque trazer as coisas prontas, eu acredito que é mais fácil, né? Porém, para uma pessoa como eu, né, aprender a trabalhar dessa forma, como aprendi, né, é muito gratificante e nos envolve também, né, nos motiva também, nos emociona. Eu acho que isso é fundamental em todo o trabalho, né, que a gente possa nos emocionar também, né, ser feliz com aquilo que a gente está fazendo, né, e gerando conhecimento. Depois que fiz esse trabalho, não fui fazer pedagogia, fui fazer ciências, motivada pela possibilidade, né, que as ciências trazem de informação sobre o universo, sobre as estrelas, né, sobre o nosso planeta, a geologia, as pedras, as plantas. Então, minha formação inicial é licenciada em ciências, justamente porque me abriu essa curiosidade, né? E recentemente, bem recentemente, fiz pedagogia, né? E eu acho que a pedagogia ela veio para fechar não, diria mais abrir, né? Abrir todo esse leque aí de possibilidades que a educação infantil nos dá. Espero que vocês leiam as outras crônicas também. Que delícia, Jaqueline, Obrigada. eu queria comentar uma coisa sobre a crônica da Jaqueline e o depoimento, assim. Eu lembro que quando eu trabalhava com as crianças maiores do pré, tinha uma criança chamada Pedro, e ele fica um tempo, ele ia na horta, no espaço da horta, pegava um tanto de terra, misturava com água e ficava amassando, e levava aquilo para dentro do tanque de areia. E pegava aquela água, um baldinho de água, e também ficava misturando com a areia, tentando formar uma bola. Ele ficou muito tempo naquilo, né? Aí eu cheguei perto dele, Pedro, o que você está fazendo? Ele falou, eu estou vendo qual que dura mais para eu poder fazer bolinhas para brincar. Olha A só, que pesquisa riqueza. dele era um teste com sabe, muito bacana isso, né? Esse universo da diversidade dos materiais que estão ali da natureza, das pesquisas que eles vão fazendo, a estética que tem dentro disso e o olhar investigativo que a criança tem. Eu lembro que tem dentro das histórias do Guimarães Rosa, ele falava dessa qualidade na infância, né? Tem o tempo de pensar, quando você fica olhando, né? E que você se dedica à observação, e tem o tempo de pegar as coisas e experimentar e modular e se fazer coisas junto, né? Então, você que foi contando, eu fui lembrando de várias coisas, mas essa foi bem especial que a sua recordação, que a sua fala me fez recordar. Foi muito Parabéns, legal. Muito obrigada, Janete, pelo convite, né, de estar aqui com vocês. Fico muito honrada. E um detalhe desse trabalho todo é que eu trabalhava no período da manhã e foi muito providencial, porque eu falava para as crianças chegarem na creche, chegavam 7h30, 8h, de camiseta dos pais, calcinha ou cueca, porque aqui em Ribeirão é muito quente, é quente demais, então eles ficam de calcinha e cueca. Chegavam com uma camiseta bem grande para proteger do sol, chapéu de palha, e eu recebia as crianças já na horta, porque, gente, horta se rega cedo. Então, assim, na prática, era tudo que, assim, que eles foram aprendendo, né? Horta não tem jeito de aguar meio-dia, né? Então, tudo é na prática mesmo, na vivência, na experiência. E os pais, assim, no começo ficavam desconfiados, mas depois eles amaram, assim, amavam. Achavam muito legal isso. Tenho fotos lindas. Olha, Jaque, que bacana. E assim, você foi falando, e aí eu lembrei de um autor que a Flaviane e a Rose escrevem aqui para falar do guarda-chuva, que é o Jorge La Rosa, né? Que fala da experiência. Experiência é aquilo que a gente vive e que passa por nós e que nos faz outro, né? Nos transforma. Verdade.
E eu acho que essa experiência que você viveu, e você vai falando e o olho vai brilhando, e eu fico imaginando verdade. como os olhos das crianças vão brilhando, e até isso também marcou, né, até a sua trajetória depois, posterior, o quanto que a experiência é algo tão importante. A experiência nessa dimensão, né, de viver algo com as crianças que seja significativo num tanto que nos marque profundamente. Né? Então, as crônicas que vocês escrevem e que vocês relatam aqui são crônicas que são vividas pela experiência, né? Que passaram por vocês e que fizeram vocês, e provavelmente as crianças outras, que transformaram, né? Que deixaram marcas. E isso é muito bacana de ouvir, né? Isso é muito lindo, porque a educação ela é feita de experiências, né? Não é o ativismo de ficar de cópias, enfim, não, mas é feita. O que nos faz sujeitos são as experiências que a gente vive, as experiências nessa dimensão, né? Sensorial, profunda, né? Que é um processo, isso é muito bacana. E tem os elogios aqui para você, né? Então, o Jaque, né? A Márcia, parabéns à organização pela escolha das crônicas, o tema trazido por você, Jaque, está na ordem do dia, né? Como nunca saiu na nossa pauta, fundamental pensar nos projetos de sustentabilidade, educação ambiental, estética com a natureza, né? E eu tenho provocado para as pessoas ali qual o projeto de crianças, né? O que é. Eu estou perguntando para o pessoal que está participando já se eles querem também compartilhar alguma experiência que elas viveram nas instituições em que elas atuam. Tá? Então, fica aí o convite. Podem fazer comentários que eu vou lendo ao longo das falas. Né? Atualmente... Fala, Jaque. Atualmente, a minha turma anda assim, super curiosa, turma também de 4 e 5 anos. E assim, estou também quebrando a cabeça, literalmente, porque eles andam muito interessados no funcionamento do cérebro. Hoje o meu aluninho me perguntou o que é a mente? Olha, o que é a mente? O que é o pensamento, neurônio, o crânio? Por que o nosso crânio é redondo? O que tem dentro? O que tem no nosso olho? Então, eles estão muito interessados nessa questão, e eu não disse nada para eles, né? Assim, eles trouxeram toda essa curiosidade, estamos preparando aí para entrar nessa questão agora do corpo humano. Isso é bacana, né? Ver o quanto que o tempo vai passando e a gente continua empolgada, né? Já que acho que isso não precisa repetir. Né? Sempre estar atenta ao que eles trazem, né? Agora a gente vai ouvir outra experiência, né? Outro projeto com a Ana Helena Rizzi Sintra, que é professora de educação infantil nas creches da USP desde 2001, tendo trabalhado por 15 anos na creche pré-escola Oeste, né? E atualmente ela está na creche pré-escola da Saúde. Cursou licenciatura em Filosofia e Pedagogia e é mestranda do Instituto de Psicologia da USP. E provavelmente a gente já se encontrou, né, Ana Helena? Acho que em alguns caminhos aí, porque o seu rosto me é muito familiar. Mas, enfim, a palavra está com você, Ana. Tá, Jaia. Obrigada, Janaína. Obrigada, Janeide, pela organização, pelo convite. Um pouquinho de última hora, eu aceitei assim, aí eu sempre que eu vou falar essas coisas, eu fico meio... foi bom ter falado por último, porque eu vou me alimentando um pouco do que as pessoas também vão falando, para poder pensar por onde que eu começo, né? Eu fiquei pensando muito se eu leria ou não a crônica, por conta dessas outras coisas que eu fiquei com vontade de falar, mas eu acho que eu vou focar em ler, sim, porque ela não é tão longa, é uma página e meia, mais ou menos. E só para adiantar, ela foi escrita por mim e pela Cristiane Domingos de Souza, né? E nós quisemos tratar da questão das exposições lá na Creche Oeste, que era um momento bastante refletido, pensado e planejado pela equipe toda. E a gente... Desculpa, gente, que eu tô sarando de uma virose. Ela começa assim: Senhoras e senhores,
esta é a nossa cidade, o mundo em que a gente vive. Foi assim, do alto dos seus 6 anos, com as pontas dos longos dedos estendidos ao céu, que a Laura decidiu apresentar aos pais a exposição das produções artísticas e científicas realizadas durante o projeto de trabalho do pré. Assim como as outras crianças daquele grupo, desenhou maquetes, planejou ruas e conduziu-nos por seus labirintos. Era emocionante dividir aquilo tudo com as outras crianças, pais e funcionários da creche. Afinal, as crianças haviam escolhido o que apresentar com o respaldo dos registros da educadora do grupo, a partir do percurso criativo da turma. Por que já vão guardar nosso balão? Perguntou Joaquim, lamentando o fim da exposição da sua turma. Um grande balão construído por muitas mãos de crianças, educadores e marceneiros. Ele havia sido elemento indispensável para as brincadeiras do grupo e, após a exposição, permaneceu ainda na sala para a alegria de Joaquim e das demais crianças. Hoje, a estrutura de madeira do balão faz parte dos brinquedos do pátio, onde se transforma em casinha, esconderijo, ônibus e o que mais urgente faz de conta exigir. Olha, apontou Aurora, reconhecendo-se nas fotos da exposição do berçário, levando o pai pela mão ao fantoche do lobo mau que compunha aquele ambiente. O pai pegou o fantoche, ajoelhou-se e entrou na brincadeira. No início, um pouco sem jeito, depois bastante confortável. Quando nos demos conta, a exposição havia se tornado uma extensão da sala do berçário, responsável por um diálogo mais amplo entre esse grupo e toda a comunidade da creche. Para a inauguração da exposição da turma de 5 anos, já anunciava o convite com desenhos e letras de criança que haveria bolo, suco e um filme que contaria a história do projeto. Nossa, faz sentido, comentou a mãe do Felipe ao deter-se um pouco mais longamente a observar os elementos daquele ambiente. A exposição a ajudava a compreender certos relatos do filho em conversas em casa. As exposições na creche possuem vários formatos. A exposição que a Oficina de Informação, nossa biblioteca interativa, realizou sobre o Carnaval, mostrou, por meio de diversos artigos trazidos pelas famílias, a diversidade cultural que a creche apresenta. E as exposições das novas aquisições de livros? Essas costumam lotar o saguão da creche, que fica repleto de crianças e pais acomodados nas almofadas coloridas. A equipe da nutrição também participa desses eventos. Apresenta os ingredientes, tira foto dos processos e valoriza a concepção de alimentação que desenvolvemos em nossos projetos. Uma vez realizou uma exposição sobre o seu próprio trabalho. Além disso, oferece sempre deliciosas receitas de modo bastante colorido que perfumam os corredores antes das refeições. Desse modo, as exposições se tornaram uma tradição da creche, traduzida em experiências de comunicação, troca, aprendizado e, não menos importante, de deleite. As exposições não são necessariamente o encerramento das atividades de um projeto, mas seguramente um dos momentos de culminância desse trabalho coletivo. Não fragmentam os conhecimentos das crianças em áreas, pois acreditamos que não foi desse modo que elas os construíram. Quando pensamos uma exposição, buscamos que seja lúdica, interativa e principalmente significativa para as crianças. Mas o que queremos dizer com tudo isso? Que uma exposição é lúdica no momento em que permite, entre as diversas formas de contato, a fantasia e a brincadeira. Não se prende a formatos pré-estabelecidos, podendo se iniciar a partir da interpretação de uma história, por exemplo. A montagem convida a diferentes movimentações pelo espaço, em meio a informações simultâneas. Fotos no chão, no teto, imóveis, suportes tridimensionais, percursos sensoriais, som, elementos descontextualizados do seu uso cotidiano na creche, tudo isso favorece e provoca a ludicidade. A exposição é interativa quando os visitantes contemplam, experimentam e brincam. Puxar um tecido colorido e maleável, por exemplo, favorece a interatividade. Presa pelas 4 pontas, de um lado a outro da exposição, faz com que os visitantes vejam um rio ou uma canoa, e as crianças brincam de entrar, esticar e nadar. A exposição é significativa quando as crianças reconhecem o seu percurso criativo no modo de mostrar o conteúdo selecionado. O objetivo principal da produção das crianças não é a exposição. Ao invés disso, a exposição é uma parte significativa do trabalho das crianças, onde se manifestam suas produções.
A exposição deve ser uma experiência completa, uma experiência que apresenta o percurso das crianças, seus pais e seus educadores. Uma experiência que traduz a concepção de cuidado e educação da creche, a história pedagógica do lugar. Deve traduzir o trabalho de um projeto, de uma turma, como também o trabalho coletivo da instituição. Senhoras e senhores, essa é a nossa cidade, o mundo em que a gente vive. Podemos agora entender um pouco melhor a profundidade da exclamação de Laura ao apresentar seu mundo à comunidade da creche. Podemos perceber a dimensão afetiva da constatação de Joaquim ao ver o balão retirado da exposição de sua turma. A exposição terminava, o balão voltava à vida cotidiana do grupo de crianças. Podemos somente tentar alcançar a importância da interação entre Aurora e seu pai na exposição do berçário. E podemos nos alegrar com a identificação da mãe de Felipe com a coerência da exposição das crianças de 5 anos. E então, eu reli também recentemente, né, por conta aqui desse evento virtual, e aí é engraçado você ler um texto que já tem mais de 10 anos, que aí eu fiquei pensando, eu, educadora, com 26 anos, na Creche Oeste, e aí me deu vontade de mexer em alguns termos e tudo mais, mas eu acho que, em essência, está colocado aqui o que a gente queria mesmo, que é essa ideia que a Flaviana trouxe também na fala da abertura dela, que é desse espaço que comunica essas experiências das crianças de um jeito esteticamente cuidado, e não só na exposição, mas a estética da exposição é um reflexo desse cuidado estético durante todo o percurso do trabalho, né? E daí, só para terminar, hoje eu tive a oportunidade de ir na exposição que está comemorando 50 anos do movimento armorial, que é aquele movimento artístico-cultural da década de 70, que o Ariano Suassuna foi o propositor e que reuniu diversos artistas, né, Antônio Nóbrega, o Madureira, que eu esqueci o primeiro nome dele, acho que é Antônio também, que, assim, artistas de diversas linguagens diferentes, né, músicos, escultores, o Brenão, Francisco Brenão, lá de Pernambuco. E aí nessa exposição eu não conhecia esse conceito dele, mas ele traz um conceito de ilumiara como algo que eu vou ler para vocês, porque eu tive que anotar, mas aí eu acho que tem a ver com isso que a gente quer transmitir com as exposições, que é assim, essa palavra designa, literalmente ela significa tipo altar iluminado, mas ele usa ela para designar um marco identificador da cultura de um povo, para que ele não se esqueça de quem ele realmente é. E aí ele usa esse termo primeiro para falar dos lugares que ele considerava importantes como lugares onde tem pedras esculpidas na pré-história brasileira ou pinturas rupestres brasileiras. Depois ele foi ampliando isso para falar de tudo aquilo que é símbolo da força criadora de um povo ou espaços de celebração da cultura desse povo. E aí ele falava que a própria obra dele é uma ilumiara nesse sentido de ser um marco que celebra, protege e guia a cultura brasileira. E aí eu acho que quando a gente fala assim dessas exposições que têm múltiplas linguagens e que a gente pensa o espaço esteticamente, que estética que é essa, né? No que a gente está se baseando para fazer essas escolhas junto com as crianças, né? Então, eu acho que eu vou estudar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que isso traz bastante do que é o que a gente acredita assim, que quer fazer, né? E aí, por último, acho que para encerrar, já que a gente está falando de estética como marca da cultura, né? Vou defender aqui a gente pensar uma educação estética na educação infantil, tanto no sentido do contato com essa cultura e a ampliação de repertório, né? Quanto também na ideia da experiência estética como a experiência estética em si e a atividade intelectual que é relacionada a ela, como uma forma privilegiada de construir o conhecimento na infância, né? Então, e aí a exposição é um pedacinho disso, assim, mas que pode conter tudo nesse pedacinho, né?
pensar nessa ideia da parte no todo, tudo na parte. Então, é isso, gente. Obrigada mesmo pela oportunidade. Sim. Ana Helena, é muito bacana a sua contribuição. Acho que ela me faz contar para todos e todas e todos aqui que, nesse momento, uma das ações de celebração que essas 5 creches estão contando, nas 4 creches, mas sim, também teremos as referências da Creche Oeste aí, que é uma exposição, né, que conta um pouco desse percurso dessas 5 creches, né, até quando elas estavam todas dentro do programa, mas a gente se reuniu novamente e buscou essas marcas dessas infâncias, né, o que caracteriza cada creche dentro desse olhar estético que dialoga com a produção das crianças, que dialoga com a colaboração, o fazer com as famílias, com a equipe de funcionários. Então, essa é uma exposição bem grande que a gente está construindo nesse momento, como forma de marcar esses 40 anos, né, de educação infantil dentro da Universidade de São Paulo, e ela vai acontecer no prédio da reitoria, e também vai acontecer, e quando ela fica um mês, em outubro, aqui com a gente, né, na reitoria, no campus da cidade universitária, depois ela vai para as unidades de creches do interior, para São Carlos, para Ribeirão, e ela tem a ideia justamente de compartilhar, né, essas marcas estéticas, esse fazer na educação infantil, que há 40 anos a gente vem construindo, e que você foi numa exposição e encontrou lá referências que alimentam, que traduzem um tanto do que a gente vem fazendo por aqui. Muito obrigada, Ana Helena, pela sua participação e muito obrigada. Janete, se você quiser contar um pouquinho, né, de como é que está essa comemoração dos 40 anos e outras, acho que ia ser bacana também. Sim, então, além dessa exposição, a gente já começou a celebrar, né, os 40 anos de creche lá no meio do ano, na festa de julho, nas festas juninas, que todas as creches da USP elas passam por essa celebração, porque tem a ver com o fechamento de um ciclo, né? As crianças saem de férias, é uma marca importante na nossa cultura. Então, lá a gente começou a resgatar como um elemento para contar essa história de 40 anos, as fotos das crianças de 40 festas por qual a gente passou nesse período, né? Então, todas as creches foram levantando o histórico dessa forma de celebrar e fizeram uma exposição bacana em junho. Em julho, no encontro de creches, que é um encontro que reúne todas as creches, né? As 2 da rede e mais as creches do interior, a gente pôde fazer uma abertura oficial do tempo de celebração. Agora, em outubro, a gente tem a exposição, né? Ela vai abrir dia 7 de outubro, se eu não estou enganada, é exatamente isso, né? Dia 10 de outubro, a gente vai estar com essa exposição aí aberta dentro do prédio da reitoria, aqui no campus, né, da cidade universitária. Também todas as creches, e isso me fez lembrar um pouco a fala da Flaviana lá do começo. Em todas as creches, a gente vai fazer uma oferta de uma atividade cultural para as crianças, para a comunidade das creches, né, em que vai vir artistas, contadores de histórias, arte circense, vão vir vários profissionais oferecer os seus trabalhos para as crianças, para brincar com as crianças, e nos espaços de creches em que é possível ser essa atividade externa, justamente para que esses nossos vizinhos da comunidade de São Remo, as crianças do CRUSP, que não estão necessariamente matriculadas na creche, as crianças da escola de aplicação, os transeuntes da universidade possam vir e celebrar junto com a gente nessas atividades culturais. E a gente também já tem aí engatilhado para o ano que vem, a gente está nessa construção de um seminário, no qual a gente ainda está desenhando, mas é um seminário importante, onde também as 5 creches, né, a ideia é que as 5 creches problematizem, dialoguem, conversem sobre o que é educação infantil,
né? O que é educação? Qual é essa produção que a gente tem nesses 40 anos e como a gente pode dialogar com outras práticas aqui dentro da universidade, dentro do nosso país, enfim. Tem muita coisa para a gente contar e muita coisa para a gente celebrar ainda desses 40 anos. Enquanto você foi falando, né, Janeide, desses eventos e tal, eu fui lembrando disso que a Ana Helena traz. Achei muito interessante essa expressão, né, espaço de cultura de um povo, né, Lumiar. Que essas exposições também são formas de mostrar a cultura da infância vivida nessas creches ao longo desses tempos, né, com seus acertos, com as suas contradições, com os seus avanços, né, com seus questionamentos, enfim, né. Acho que essas exposições desses espaços de transcender dos espaços da creche para outros espaços também é uma forma de contar, assim como esse livro é também, né? Fiquei bem pensando como esse livro ele é também um espaço que mostra uma força criadora e um espaço de cultura, de qual é a cultura de infância vivida nesses espaços, né? Eu vou ler dois comentários aqui. E aí depois eu volto para a Flaviana para fazer, né? A gente faz essa volta agora para alguns comentários que vocês queiram trazer, né? Então eu vou ler aqui a Dalva, né? Tá parabenizando a Janeide e a todos os participantes, né? E a Márcia Azevedo que traz também uma experiência, né? Que eu fui perguntando para as pessoas, contem experiências que vocês viveram, né? Há um tempo atrás, a professora Janeide me convidou para participar de um projeto Paisagens, lugares, trajetos, percursos e espaços, onde as crianças passeavam, transitam e dançam, passeiam, transitam e dançam. Fui convidada para fotografar as crianças envolvendo suas atividades e com sua turma. Então, eu propus a apreciação das fotografias que fiz. Teve interação, muita surpresa, interação entre as crianças se apreciando, chamando o outro, mostrando seus fazeres. Janeide pode ajudar a lembrar. Na proposta de educação étnico-raciais, Janeide chamou profissionais negros. Lembro que Marcelo, né, e o Marcelo da Salete também participou e deixou marcas, né? Olha que bacana, né? Isso, gente, vão escrevendo as experiências aí para a gente também ir ampliando e conhecendo outras e outras, né? Muito bacana. Então, eu passo para a Flaviana, depois Jaque, Ana, e aí volta para a Janeide, para a gente rodar o ciclo de novo. Foi bom ouvir as educadoras contando, né, relatando tudo de novo, e a gente volta no tempo mesmo, né? No tempo que nós estávamos vivendo outras realidades dentro da creche, né? As exposições, elas tinham uma força no nosso calendário, assim, a comunidade esperava, as crianças esperavam, mexia com tudo, né? Então, reviver tudo isso, ouvir a Jaqueline falar, é como se eu estivesse vendo um filme, assim, né? Eu não conheço as crianças, mas todo o seu enredo faz eu entender como as crianças estavam vivendo essa experiência, né? Então, eu diria assim, a gente precisa fazer mais esses momentos, porque a gente foi discutindo muito os nossos problemas nesses últimos tempos, e eu acho que a gente precisa olhar para a nossa prática de tudo aquilo que nós conseguimos construir resistindo às adversidades, sabe? Então, reviver as nossas exposições, reviver os nossos projetos, é isso que nos dá força, inclusive, para continuar. E aí eu volto, Janaína, no La Roça, porque quando eu ingressei no mestrado, eu fui conhecendo La Roça, fui estudando, né? Porque o meu projeto era sobre documentação pedagógica. E aí fui entendendo essa questão da experiência, do mergulho nessa experiência, e ele fala de uma coisa que para mim foi, assim, de fato foi um encantamento ali naquele momento, que era assim, você mergulha na experiência sem julgamento, porque você vive o tempo da experiência, sem julgamento. Depois que a experiência passa, depois que você fala sobre ela, depois você pode fazer uma avaliação, tá tudo certo. Mas naquele momento é você viver com a sua inteireza. As crianças fazem isso o tempo inteiro,
né? O Matisse já falava, conhecer o mundo, né? Pelos olhos das crianças, pelo sentir das crianças. Então, eu entendo que o nosso capítulo aí, ele tentou abarcar tudo isso, né? Como que as crianças se apropriam desses cotidianos, desses cenários que são planejados, que são pensados para elas, como que a gente permite que elas vivam essas experiências na sua inteireza, do seu corpo, da sua linguagem, né, construindo a sua cultura, né, e como que esse educador, como que essa instituição transforma e dá visibilidade para tudo isso. Então, as crônicas, elas revelam cada pedacinho, eu diria, desse grande projeto coletivo, né, de olhar as crianças e ver toda a potência que eles trazem para o nosso trabalho. Era isso. Jaqueline, você quer conversar, complementar? Ai, parabéns, Ana, pela sua crônica. E eu queria dividir com vocês a experiência da última exposição da minha turma, onde não houve nenhum desenho de criança, né? A gente sempre espera que na exposição da turma haja desenho de criança, né? Produção das crianças. Essa exposição foi inteiramente fotográfica, e eu fiquei surpresa quando eu vi de uma criança, quando a gente abriu a exposição e as crianças viram a exposição a primeira vez, e eram 3 painéis muito grandes, com muita fotografia, várias fotografias até repetidas de vários momentos, em várias situações, né? E as crianças falaram assim: uau! Aqui estão todos os nossos dias desse ano. Eu achei muito engraçado. Eu falei, gente, não estão, não. Todos não. Só os mais legais. Né? Então, assim, as crianças têm uma maneira de olhar, né, que a gente já ficou um pouquinho mais distante, né? Mas que temos o privilégio de compartilhar, né, pela essência do nosso trabalho. Né? Então, traz felicidade, né, gente? Então, para além dos desafios, né, como diz a Flaviana, não são poucos, né? É importante que a gente mantenha, né, no nosso espírito essa alegria, né, esse encantamento, né, esse olhar para a criança, né, porque a criança traz toda essa leveza, né? Ela é isenta de preocupações, isenta de problemas, né? Então isso aí fica lá para o nosso mundinho, né? Para outros momentos, mas que no dia a dia a gente consiga, né, ter esse olhar impactante, né? Uau! Todos os nossos dias estão aqui, né? Então foi essa sensação para eles foi muito divertida de poder ver. Né? Um grande abraço para todas, viu? Adorei participar com vocês. Eu lembrei, né, da Marina Célia, que foi minha professora na época que eu cursei a faculdade de educação, também foi isso, né, que eu fiz estágio lá na creche da USP, e ela dizia assim, as crianças e os poetas têm uma forma estética e poética de ver o mundo, né, que é muito peculiar e da qual a gente precisa aprender muito sobre isso, né? Então, aprender com as crianças, eu acho que aprender com as crianças dessa forma poética, estética, né, de experienciar o mundo, é um privilégio para a gente quando a gente se abre para esse aprendizado. É verdade. Né? Então, assim, acho que esse encantamento, eu tô voltando também, eu tô me encantando cada vez que eu vejo um bebê e essas poéticas do cotidiano da infância, como eu falei, né, do menino que hoje ia cheirando a lavanda, e ele cheirava com uma profundidade, ia me convidando para eu cheirar também, e ele ia, sabe? Essa poética do cotidiano da infância, né? Apesar da dureza das políticas, da dureza de uma série de coisas, mas como é importante a gente não perder o encantamento e a poética do cotidiano, né? E acho que as crônicas, elas trazem essa poética também, né? Isso é muito legal. Eu acho que a gente melhoraria as palavras, né? A nossa forma de expressão, né? Mas o mais importante, né? Pegando a fala da Ana aí, né? De 12 anos atrás, a gente mudaria alguma coisa. O importante é não mudar a essência, né? A essência está aí. Ana, tá com você a palavra.
Só agradecer novamente pelo convite. Gostei muito da conversa. Acho que relembrar todos esses momentos também alimenta o nosso cotidiano. Com certeza eu chego amanhã na creche de um outro jeito do que se eu tivesse só chegado em casa e não relido essa crônica nem conversado com vocês. E eu acho que é esse movimento que vai nos retroalimentando assim e ajudando essa resistência, né? Acho que também eu não cumprimentei a Jaqueline, parabéns, Jaque, pela sua crônica. Esses espaços da natureza também estão cada vez mais difíceis na infância menor, né? Cada vez mais salas de EVA e cada vez menos projetos dos pequenos insetos, né? E acho que então são coisas que a gente precisa trabalhar em cima mesmo. E é isso, gente. Boa noite. Obrigada. Tem alguns comentários aqui, gente. Ó, então, né, a Márcia retoma dizendo que aquele projeto das fotografias, eles foram classificados para uma exposição de crianças na Unicamp, né? Quanto que isso é importante também, né? A gente vai visibilizando isso para experiências muito significativas para o público mais amplo, porque isso também é um compromisso, acho, das creches universitárias, né? De visibilizar essas experiências e o que a gente vai construindo, porque a gente vai construindo também uma cultura de infância mais ampla para a sociedade, né? Uma cultura que respeita a infância enquanto sujeito de direitos, enquanto sujeito capaz, potente, enfim, né? E a NET faz uma relação com o projeto que a Jaque contou. Falando em sementes, me fez relembrar de um projeto realizado no Centenário, no qual trabalhei. No Dia da Família na escola, desafiamos as crianças com seus familiares a trazerem mudas de plantas diversas para plantar no espaço do SEI. Foi um dia incrível. Muitos pais colaboraram e, junto com as crianças, realizaram um plantio. O resultado foi fantástico, uma interação família-escola gratificante. O mais interessante foi ver todos colocando a mão na terra. Então, bacana, né? O quanto que é essa ideia mesmo, né? A ideia das lives, a ideia até do blog lá inicialmente, em 2010, essa ideia da gente fazer uma grande rede de trocas de experiências, de troca de possibilidades, né? Em defesa dessa infância criadora, potente, poética, né? Então, E aí eu quero agradecer demais vocês pela presença, né? Assim, um respeito imenso por esse trabalho cotidiano, né? Com as crianças, com as creches, com os espaços de vivência da infância. Janeide, se você quiser comentar alguma coisa, tem que abrir o microfone. O que eu queria, eu acho que é só uma informação que eu vou compartilhar agora, porque depois da primeira live, né, essa é a segunda, e nós teremos a terceira live, na qual a gente vai tratar do guarda-chuva 3. Então, uma das pessoas que participaram na primeira live, que participou da primeira live, ela perguntou onde ela poderia encontrar para comprar o livro, né? E depois ela contou para a gente no outro grupo, ela é uma professora, né, a professora Celi, que também faz parte dessa comissão que tem organizado essas atividades de celebração. Ela disse que conseguiu encontrar na editora americana, nas lojas americanas. Tá? Então, vocês conseguem comprar o livro lá. Na editora, ele já está esgotado, então tem que buscar ou em sebo, ou em algumas, né, lojas que ainda tem no acervo. Contar para vocês que os recursos financeiros que vêm do livro, eles são destinados aos produtores, né, de produtores rurais, ao MST, então esse dinheiro não retorna para a creche, ele fortalece, né, as pessoas que estão produzindo muito alimento de qualidade para a gente, e dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Não percam a próxima live, que é no última segunda-feira de outubro, dia 30 de outubro, estaremos aqui com a creche de São Carlos e a creche da Faculdade de Saúde Pública, compartilhando mais histórias, crônicas e fazeres na educação infantil. Muito obrigada a todas as autoras aqui presentes, muito obrigada, Janaína, e a toda a sua equipe da Pedagogia da Infância. É uma honra compartilhar esse momento de celebração com vocês. Muito obrigada.
ao microfone. Já que você quer fazer o último comentário, vi que você levantou. Sim, é que eu também não tenho um exemplar do livro, mas eu adquiri hoje o e-book pelo Google Books. É vendido em formato digital, eu gosto, né? Então, quem gosta também de formato digital, é possível adquirir o e-book pelo Google Books. Muito bom, muito bom. Essa Gente, informação. perfeito, obrigada, Jaque. Essa live vai ficar disponível assim que eu desligar no próprio canal do Facebook, no YouTube do canal Pedagogia com a Infância. Então, vocês podem assistir depois, o pessoal da USP, da rede de creche, também vai deixar disponível, tá bom? Então, tá aí acessível, compartilhem, enfim, vamos celebrar. Obrigada. Tchau.